analisar o tema relacionado com o mecanismo africano de revisão de pares. Ainda hoje teve um seminário de auscultação e validação, portanto, daquilo que é o relatório que está a ser preparado de progresso em relação àquilo que tem sido o cumprimento das recomendações do painel de um painel que olha, portanto, que tem estado a acompanhar aquilo que tem sido a avaliação que os países fazem. Moçambique é um dos países africanos que aderiu ao mecanismo africano de revisão de pares, uma iniciativa da União Africana. É um mecanismo através do qual o país faz uma introspeção para avaliar o seu estágio de desenvolvimento econômico, político, social, e depois submete-se à avaliação dos outros países africanos, membros do MARP e da União Africana, e periodicamente vai fazendo análise do progresso em função das recomendações que são feitas à volta daquilo que tem sido, que é o relatório apresentado ao MARP. E tem sido feito seminários nacionais e também estudos que é para avaliar em que estágio o país se encontra. E esta avaliação é dividida em 4 áreas, que é democracia e governação política, gestão econômica, democracia e governação política, gestão e governação econômica, desenvolvimento socioeconômico e governação corporativa. E tenho hoje aqui no programa os membros da Comissão Nacional do MARP e que estão subdivididos por estas 4 áreas que falei e que vão nos ajudar a compreender aquilo que tem sido o trabalho que tem estado a ser desenvolvido, que é um trabalho que deverá, portanto, envolver o maior parte possível dos moçambicanos para, portanto, fazer esta avaliação do país e submeter depois para avaliação dos seus pares na União Africana. Mas antes vamos ver uma reportagem introdutória daquilo que foi o seminário que ha havido hoje aqui em Maputo sobre o processo de produção do relatório do MARP. A população moçambicana quase que duplicou na última década ao atingir mais de 28 milhões de pessoas. Essa evolução demográfica não tem se refletido positivamente nos indicadores socioeconômicos, em particular na redução dos índices de pobreza no país. Aliás, esta foi uma das recomendações-chave do mecanismo africano de revisão de pares, constantes do último relatório de avaliação de Moçambique de 2009, segundo Lourenço do Rosário. Aqui nós não temos discutido esta questão da demografia. Ou se discutimos muito pouco. E, naturalmente, é um desafio que em 2009 não foi colocado, mas que agora tem que ser colocado, porque a explosão demográfica vai trazer mais pobreza, mais desemprego dos jovens, mais dificuldades de segurança alimentar e uma série de questões que são colaterais. O académico e presidente do Fórum Nacional do Mecanismo Africano de Revisão de Pares explica que a explosão demográfica em Moçambique e na África no geral não tem nenhuma relação com o nível de desenvolvimento, mas antes com práticas costumeiras. Pela cultura, nós ficamos muito felizes quando temos muitos filhos. Além da pobreza, o académico Jaime Makwani aponta para a intolerância política e a falta de liberdade de expressão como os grandes problemas de Moçambique. Há mais de 70% dos nossos inquiridos dizem que de nenhuma forma se sentem livres ou se sentem pouco livres para dizer o que pensam ou sentem-se pouco livres para criticar abertamente o governo. Os 2 académicos falavam esta terça-feira no seminário de apresentação dos resultados preliminares da 2ª avaliação do Mecanismo Africano de Revisão de Pares, que apontam alguns avanços na governação do país, embora prevaleçam muitos desafios.
Bem, muito bem, esta é uma reportagem introdutória. Portanto, gostava agora de colocar aos membros do MARPA aqui presentes. Temos o senhor o doutor João Utui, aqui ao meu lado, a doutora Virgínia Videira, o Dom Diniz Mazzolo e o doutor Adelino Buque. São eles que fazem parte, portanto, deste processo de avaliação ou de introspeção interna que o país está neste momento a desenvolver através do MARP, e é com eles que nos próximos minutos vamos analisar aquilo que tem sido o trabalho que tem estado a fazer. Como podemos ver, olhando para os relatórios que foram produzidos, há alguns progressos em relação àquilo que foi a constatação que foi feita no primeiro relatório da avaliação do país, que apontou várias situações que o país deve corrigir, quer no âmbito político, no âmbito econômico, no âmbito social e no âmbito de governação corporativa. Nesta altura, vou mesmo começar com o senhor João, que está aqui do meu lado, qual é o estágio do cumprimento das recomendações do MARPA? Obrigado. O estágio do cumprimento das recomendações pode coincidir com as realizações que têm sido, que têm acontecido, têm tido lugar, pois quando elas saem, o governo, o Estado moçambicano, incorpora-os, no caso vertente que estamos a viver, no plano quinquenal do governo. Faz parte do plano do governo. Portanto, as realizações que o governo tem apontado, visíveis e invisíveis, dependendo do que nós quisermos dizer, são parte integrante das recomendações que o MARP tem feito a todos os níveis. E saímos de que nível para que nível? E principalmente e de que questões do modo mais amplo, principais, e que registrou-se algum avanço, alguma melhoria, e aqueles que constituem ainda um grande desafio? Pois, começando pelos níveis, como estava a apontar, os níveis de avaliação são estes. Começam pela busca, recolha. Nós temos equipes que fazem a recolha de opiniões, fazem o teste de satisfação da população e avaliam, comparando as recomendações escritas no plano de ação. Depois vão subindo. O processo de validação vai tomando o nível do país. Portanto, se sai do distrito, vai para a província e chega à nação, como é o caso de hoje. Este nível vai também dar a sua proposta, vai dizer o que é que sente, como é que vê, até que ponto estão ou não, ou meio realizadas essas recomendações. Depois vem o painel de personalidades eminentes, que também vão fazer a sua avaliação, fazem aleatoriamente uma escolha dos locais que querem visitar para poder depois comparar o relatório preliminar tirado dessas validações que vão tendo lugar a vários níveis, e depois o relatório é recompilado na sua fase, diria, penúltima, vai para o governo também faz a sua introspeção, avalia, diz o que concorda, o que não concorda, não anula nada, mas dá a sua opinião e depois compila o seu relatório final, que vai para a União Africana nas mãos do chefe de Estado, especialmente e particularmente quando vai participar na CIMET. Estes são os níveis dele. Agora, como eu disse, desafios, na linguagem atual, os desafios são enormes. O país geograficamente é extenso, as necessidades multiplicam-se. Estava há pouco tempo o professor Lourenço de Rosário a falar das projeções do crescimento demográfico que não tinham sido tomadas em conta na avaliação anterior e que, obviamente, porque a população cresceu em termos numéricos, também cresceram as suas necessidades,
mas, em contrapartida, provavelmente tenham reduzido algumas capacidades de dar resposta a estas necessidades. Então, este é que é o grande problema. Mas que há realizações, obviamente que há, não está nada parado, com as dificuldades que temos. Vamos exemplos em termos de recomendações, de constatações, recomendações que depois foram corrigidas e outras que ainda falta por atender. Nós fizemos algumas visitas nesses últimos dias a algumas zonas. O rácio professor-aluno, por exemplo, diminuiu um bocadinho e é sinal de tentativa de cumprimento dessas recomendações. Passeamos por algumas artérias que nunca imaginávamos que pudessem estar pavimentadas. Constam do manifesto eleitoral, do plano quinquenal do governo, é verdade, mas também consta do livro de recomendações. Então, esta coincidência leva-nos a crer que há realizações. A massificação do ensino superior, a tentativa de trazê-lo à qualidade exigida, os vários acordos econômicos são feitos para a circulação das pessoas e bens, o comércio transfronteiriço, a sua regulação, todos esses elementos. A paz, sobretudo a paz, este movimento todo em volta da busca da paz efetiva, é uma das recomendações que constam do relatório da avaliação anterior, que os resultados que nós vemos deixam claro que há uma tentativa de cumprir. Agora, muito bem, talvez não. Suficiente, não é suficiente ainda, porque há muito a fazer. Somos muitos, queremos tudo. Não é possível ao mesmo tempo. Aliás, o relatório é muito extenso e tem enorme, muitas recomendações, se calhar muitos desafios. Mas depois voltaremos, se calhar, mais a fundo a outras questões. Gostava de chamar a doutora Virgínia Videira, que responde pela questão da governação e gestão, da gestão e governação econômica. Neste campo, se calhar, dos campos que temos muito mais desafios, apontam-se muitas recomendações, mas gostava antes, se calhar, de entrar mesmo a fundo em algumas, olhar para aquilo como que a avaliação faz neste pilar e em que o nível de cumprimento destas recomendações estamos. Muito obrigada. Bom, primeiro quero agradecer os telespectadores da STV e a STV por nos permitir fazer esta discussão, porque apesar de nós estarmos no MARP desde 2003, sempre que falamos do MARP, as pessoas dizem que não conhecem o que é este, e é talvez por aí que eu vou começar, no sentido de que MARP é um mecanismo de avaliação e principalmente de autoavaliação. Portanto, neste caso específico, somos nós, moçambicanos, que nos estamos a autoavaliar a nós próprios, né? E não é uma autoavaliação ao governo ou à sociedade civil, é uma autoavaliação de todos. Portanto, todos estamos nos a autoavaliar e somos nós que amanhã vamos dizer o nosso país é isto, não é? E para mudar, queremos recomendar isto. Daí a forma como se trabalha neste processo do Mecanismo Africano de Revisão de Pares. Portanto, ele é um processo participativo. É esta a razão porque nós, membros do MARP, portanto, não fazemos um relatório da nossa opinião, nós fazemos um relatório de transmissão daquilo que é a opinião dos cidadãos sobre os diversos aspectos que o MARP tem. Neste sentido, há 4 pilares, há uma metodologia que tem que ser seguida por todos os países, porque é preciso ser comparável, não é? Então há uma metodologia e é nessa metodologia que nós cingimos, portanto, para fazer os relatórios. Moçambique fez o primeiro relatório de autoavaliação e fez-lo em 2010. A seguir, fez 2 relatórios de progresso, que são o mínimo exigível para se fazer o segundo relatório de autoavaliação.
Então, nós na área económica ou na área de gestão e governação económica, talvez sejamos do pilar onde há uma alteração significativa. Porque o primeiro relatório que foi feito tinha recomendações e aquilo que se constatou é que no relatório de progresso, o primeiro relatório de progresso que foi em 2012, 2013 e o segundo que foi em 2015, de uma forma geral, todas as recomendações que tinham sido feitas pelos personalidades estavam cumpridas ou a ser realizadas. Acontece que nós fizemos o primeiro relatório em 2009. Portanto, perante uma situação do país completamente diferente. Temos um relatório de avaliação, portanto, quer de 2010, quer de 2015, que são relatórios que dão, de uma forma geral, aspectos positivos na área da gestão económica. Portanto, nós fizemos avaliações quer da área macroeconómica, fizemos avaliação daquilo que é as finanças públicas, ou a gestão das finanças públicas, foi avaliado o processo de descentralização, que estava já a começar, e foi avaliado, portanto, todo o processo de reformas que estavam em curso em relação ao sistema da administração financeira do Estado. Integramos também toda a área da integração regional. De uma forma geral, todos eles estavam a ser cumpridos, portanto, nós temos neste momento uma alteração significativa a nível da economia. Hoje, por exemplo, os relatórios que foram apresentados, ou o draft que foi apresentado dos relatórios, mostra claramente que nós tivemos níveis macroeconómicos, quer do crescimento do PIB, quer da taxa de inflação, quer da taxa de câmbio, todas elas estáveis até 2015, e é a partir de 2015 que elas começam a decrescer. Portanto, não temos decréscimo do PIB, mas temos decréscimo de taxas de crescimento do PIB. Portanto, quando nós vínhamos com taxas de crescimento de cerca de 7%, 8%, começamos a descer para 3%, portanto, mas é crescimento do PIB, só que com taxas mais pequenas. Iniciamos um processo de descentralização e iniciamos principalmente grandes reformas na área das finanças públicas. Então, o quadro macroeconómico altera-se a partir de 2015, há uma relativa melhoria, digamos, naquilo que é a gestão das finanças públicas, mas temos alguns aspectos que se mantêm. Portanto, apesar de haver muita coisa feita, há determinadas coisas que na área macroeconómica ainda se mantêm. E uma delas, portanto, é a questão da corrupção. Inclusivamente foram feitas avaliações e dão-nos indicações daquilo que são os índices de percepção da corrupção, que aumentaram significativamente. Temos, por exemplo, a questão relativa nos outros pilares que também se mantém, como foi aqui dito, a questão relativa às pessoas não se sentirem livres para falar. Temos algumas questões de mudança em termos da economia, no sentido da composição dessa economia. Até 2009, 2011, 15 começou a termos a questão relativa aos recursos minerais, hidrocarbonetos. Agora, estes aspectos são muito maiores. Portanto, isto significa que a avaliação que vai ter que ser feita, ou a autoavaliação que vai ter que ser feita agora neste relatório, tem mudanças significativas em relação à questão que foi feita no primeiro relatório, não é? Portanto, há aspectos novos que vão ter que ser avaliados, nomeadamente a questão da descentralização face àquilo que foi a revisão da Constituição, portanto, recentemente aprovada pela Assembleia. Ao ler estes relatórios, eles recomendam, entre vários aspectos,
a questão de uma gestão prudente, por exemplo, do endividamento público, a questão da melhor gestão da dívida, aliás, da despesa do Estado, entre outros aspectos que depois, mas que olhando estas recomendações todas, vimos que depois houve estas mudanças que assistimos na economia são resultantes do não seguimento destas recomendações. Portanto, o país seguiu num sentido contrário a estas recomendações. Neste relatório de avaliação, avalia-se um pouco mais a fundo as motivações e os mecanismos que podem ajudar o país a não voltar a ter esse tipo de situações. É evidente que o relatório anterior não tinha estes problemas para recomendar, antes pelo contrário. Portanto, nós tínhamos uma situação macroeconómica estável, nós tínhamos um endividamento bastante controlado. Portanto, o relatório não se debruçou muito sobre estes assuntos porque eles não eram assuntos de preocupação naquela altura. Portanto, é por isso que eu dou a ênfase de que este relatório vai ter que ter alguns aspectos novos, quer de análise, quer de recomendações. Agora, a questão de nós podermos dizer que há questões que foram avaliadas no relatório passado e que continuamos com eles, sim, continuamos, mas, por exemplo, na área da gestão das finanças públicas, a questão da utilização correta dos fundos públicos é talvez das áreas onde houve maior desenvolvimento a nível do país. Todas as reformas que estão a ser feitas no âmbito do sistema financeiro do Estado, a implementação que está a ser feita da lei do SISTAF, por exemplo, tem como objetivo único utilizar bem a coisa pública. Portanto, fazer isto, hoje, por exemplo, nos comentários dos debates que tivemos nas províncias, uma das questões que se levantava é, não, mas ainda temos alguns problemas, por exemplo, na área do sistema de planificação, que não tem muita relação com aquilo que é o orçamento, ainda temos problemas, por exemplo, com a questão do património do Estado, que não está a ser devidamente registado ou registado na hora, mas este relatório, quando for analisar esses aspectos, já vai analisar no sentido de, sim, foram problemas, mas são todos eles, neste momento, que estão em curso e a serem tratados. Portanto, as recomendações já não são tem que fazer isto, mas é ver o que é que está a ser feito e provavelmente já recomendar de um outro sentido. Não? Portanto, são alguns dos aspectos que vamos ter melhorias, sim, mas ainda vai haver recomendações de certeza sobre aquilo que o país tem que fazer para alterar as situações que ainda tem. Sim. Dom Denis, quanto à questão da governação corporativa, também houve várias recomendações, principalmente do acesso à questão da produção legislativa, entre outros aspectos. Em que nível estamos nesse aspecto? Qual é o nível de cumprimento das recomendações, do cumprimento, ou seja, da evolução em relação ao primeiro relatório para esta altura que estamos a produzir o segundo relatório, em que ponto nos encontramos? Portanto, ou foi tido em consideração este primeiro relatório do MARP? Muito bem. Muito obrigado. Também saúdo aos telespectadores da STV e também agradecer, portanto, a oportunidade que temos de abordar esses assuntos de forma a fazer chegar, portanto, onde não conseguimos chegar fisicamente. Talvez é preciso enfatizar o que já foi dito em termos de contextualização. É preciso perceber-se que a adesão ao MARP é uma adesão voluntária. Isso é muito importante. Portanto, nenhum país é forçado a aderir, mas o
país decide e entra. É o que aconteceu, portanto, com o nosso país. Isso traz consigo a responsabilidade, não é? Portanto, os países que aderem, não é exceção para o caso de Moçambique, devem assumir e determinar se dar todo o apoio para o sistema, para que as coisas possam funcionar, começando por criar mecanismos necessários para garantir, portanto, o funcionamento e a realização das atividades em prol da revisão. E voltar a enfatizar aquilo que a doutora acabou de dizer, que de facto não estamos a avaliar o governo apenas, mas estamos a avaliar, é uma autoavaliação, portanto significa que avaliamos-nos a nós todos. Isso é muito importante, portanto não é momento de apontar dedos, mas é olhar é como se estivéssemos a olharmos no espelho, não é? Portanto, cada indivíduo vê se não penteou e, portanto, precisa de fazer algo para corrigir a situação. Então, isso é também muito importante, porque, na maior parte das vezes, as pessoas, quando abordam essas questões, simplesmente apontam dedos. É preciso apontar os assuntos que estão a acontecer, localizá-los, naturalmente, mas assumir que precisamos de cada um de nós fazer a sua parte para garantir que as coisas já aconteçam. Então, isto também traz como consequência aquilo que constatamos em termos de grau de cumprimento das recomendações. Portanto, há todo o esforço de fazer com que o que se recomendou seja implementado. Porque, de fato, as recomendações não só vêm do painel, como também vem da sociedade. Portanto, a sociedade, quando faz essa análise, pelo fato de ser um processo inclusivo, apresentam recomendações, né? Apresentam ideias daquilo que gostaram de ver acontecer e isto vai evoluindo, portanto, à medida que vamos crescendo, quando o painel aparece, procura perceber aquilo que se lê no relatório, procura fazer uma verificação no terreno, mas também é um processo de validação, não é? Portanto, os encontros de que estamos a falar a respeito agora, o que aconteceu hoje, faz parte de um processo de validação daquilo que se encontrou no terreno. Portanto, quer dizer, é um processo realmente bastante inclusivo. Então, não há exceção em relação à governação cooperativa, onde se tenta criar mecanismo que regula, portanto, o comportamento das corporações, a questão da sua responsabilidade, não é? Portanto, não apenas responsabilidade social, que é muito importante, mas é muito mais do que responsabilidade social. Portanto, responsabilidade com o meio ambiente, responsabilidade com os atores envolvidos numa corporação, assuntos de valores e práticas que incluem princípios éticos que garantem, portanto, que ninguém é lesado no processo aqui. Então, é uma questão de responsabilização e assumir o ser bom cidadão, portanto, da parte das corporações. E, de facto, houveram recomendações básicas aqui que foram seguidas. É muito interessante que nenhuma das recomendações foi ignorada. Quer dizer, pelo menos houve uma tentativa de se fazer algo em direção àquilo que foi a recomendação. Isto para mim é bastante importante, para ter uma indicação de vontade própria e clara de que pretende-se fazer alguma coisa. É preciso enfatizar que esta área de governação corporativa é uma área entre as recomendações, mais principais recomendações, quais foram?
foram cumpridas e outras que ainda constituem um grande desafio? Uma das grandes recomendações, por exemplo, foi a questão de promover um ambiente favorável de um quadro regulador eficaz para atividades econômicas no país, não é? E, portanto, o painel recomendou para que se acelerasse, portanto, a implementação dos planos de ação acordados entre os grupos que trabalham nesses setores e, de fato, isto foi avançado também. Portanto, portanto, pode-se dizer aqui que das 118 ações, num período de mais ou menos 18 meses, 16% dessas ações foram cumpridas. Portanto, é um esforço e, sobretudo, numa área em que, de fato, é novo. Portanto, alguma coisa que não é mais ou menos embrionário em termos de implementação no nosso país. Mas todo o esforço é levado a cabo para se cumprir aquilo que se pretende alcançar. Adlene Buque, o seu pelouro é sobre a democracia e governação política. Olhando o período entre o primeiro relatório para agora que estamos, portanto, a produzir, houve grandes desafios. Eu gostava de ouvir da sua parte. Houve várias recomendações bastante importantes e algumas previsões que até chegaram a acontecer. Gostava de olhar, na sua opinião, o que é que de fato, de fundo, aconteceu, que evolução tivemos. Muito obrigado. Se para positivo ou para negativo. Muito obrigado. Cumprimentar os telespectadores e dizer que, efetivamente, a área de democracia e governação política é uma área que é bastante extensa, tinha uma série de objetivos específicos que compreendem desde a redução e prevenção dos conflitos, portanto, a promoção da democracia constitucional, incluindo a concorrência política periódica, portanto, processos eleitorais. Tínhamos a questão de garantir a promoção e a proteção dos direitos económicos, sociais e culturais. Portanto, é parte dos objetivos específicos que estão neste pilar. A separação de poderes entre o legislador, o poder judicial, etc. Tínhamos a garantia de responsabilização, eficiência e eficácia em relação aos funcionários do Estado e os agentes que têm cargos públicos. Um dos objetivos específicos é a promoção e proteção dos direitos da mulher, os direitos da criança e proteção dos direitos dos grupos vulneráveis. Portanto, a questão que coloca muito especificamente sobre que responsabilidades, aliás, que constatações, em que níveis é que estão. Primeiro, é preciso dizer que, efetivamente, existem constatações do ponto de vista daquilo que as personalidades eminentes constataram, existem recomendações e há instituições responsáveis por darem seguimento a estas constatações. E, efetivamente, essas instituições não são o governo. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, constatou-se que era preciso definir modalidades para uma reconciliação duradoura e genuína entre a Frelimo e a Renamo e que ponha fim a políticas económicas e sociais discriminatórias. Por exemplo, esta é uma constatação que foi feita e a recomendação era que a Presidência da República, a Frelimo e a Renamo e os observadores internacionais fossem responsáveis por implementar esta questão para ver se resolve. Portanto, não é efetivamente, como se dizia, o governo responsabilizado em tanto que tal, mas uma série de outras pessoas que deveriam individualmente
Por exemplo, podemos ter aqui a questão de a compilação e revisão do registro de eleitores de uma maneira mais transparente. Portanto, era uma das recomendações. Do ponto de vista de quem deveria fazer esta atividade, vamos encontrar que é a CNE e o Observatório Eleitoral. Portanto, existem várias intervenções do ponto de vista daquilo que são as constatações e as entidades que devem intervir na questão por exemplo, a questão da justiça também aparece, mas a formação dos deputados para fazerem face a matérias específicas relativas à economia, a formação dos magistrados para lidarem com determinadas situações, são questões que, para além do Ministério da Justiça, eram recomendadas à área dos advogados, os doadores, o PNUD, para contribuírem para que estas situações fossem sanadas. Naturalmente que se a pergunta é que progressos é que aconteceram neste momento, nós sabemos, por exemplo, posso começar pela última parte, relativamente à questão dos direitos da mulher, por exemplo, nós sabemos que muito recentemente os funcionários, o Estatuto Geral dos Funcionários do Estado consagra aquilo que considera 90 dias de maternidade para a mulher funcionária do Estado, portanto, em respeito à Convenção da Organização Internacional do Trabalho. A mesma coisa está a tentar se transpor para a Lei do Trabalho, que é a lei que regula os trabalhadores do setor privado. Mas também tem mais. Eu penso que, por exemplo, a questão dos direitos da criança também é uma coisa que o país tem estado a levar com muito entusiasmo. Muito recentemente houveram seminários sobre trabalho infantil, que é um dos grandes problemas que a criança enfrenta no mundo e o país está a fazer todo o esforço para que... Mas aqueles assuntos que também, não que estes não sejam muito importantes, mas aqueles assuntos também que são até estruturantes naquilo que é a gestão de um Estado como o nosso, mereceram ou não alguma... Só para dar um exemplo, quando foi feito o primeiro relatório, que foi em 2009, 2010, já chamava a atenção para a possibilidade, para o risco que havia de conflitos no país, conflito militar, conflitos políticos no país, que era preciso avançar algumas recomendações concretas para evitar que isto aconteça. Mas, entretanto, tivemos 2013 a esta parte, o país está a gerir conflitos militares. A questão é, para aquelas questões de fundo estruturantes e que têm de fato um impacto, uma reformulação, a forma como o Estado moçambicano deve se organizar, estão a ter ou não atenção por parte de quem deve olhar por elas? Eu penso que esta questão tem muito a ver também com as partes responsáveis pela implementação. Repare, por exemplo, a questão que está a colocar muito especificamente, havia a constatação de que era importante desarmar os guardas da RENAM, que ainda mantêm as armas em condições mutuamente acordadas. Portanto, havia um reconhecimento de que existem guardas da RENAM com armas, mas que eram do reconhecimento do governo. Estava de acordo com aquilo. E a recomendação que existia, a responsabilidade para a implementação, esta recomendação específica, era o Gabinete do Presidente da República, o Ministério da Defesa Nacional, Frelimo e RENAM. Portanto, estas partes é que são aquelas que são, em primeira instância, responsáveis pela implementação desta constatação específica. Mas havia mais nessas constatações, por exemplo, havia a ideia de que deveria-se fazer o pagamento das pensões aos antigos combatentes,
fazer a reintegração efetiva dos militares que estavam a sair do combate. Estes aspectos, por exemplo, foram realizados. Os militares que foram da RENAM são considerados combatentes da democracia, estão integrados e estão a receber pensões. É um assunto que foi, de certa forma, cumprido. Pode haver algumas coisas que ainda não estão 100% cumpridas, mas... Gostava também de levantar um outro aspecto que também foi, nestes relatórios, a questão da gestão dos processos eleitorais. E já passam, por exemplo, temos 3 eleições que passam desde que houve, mas sempre tiveram como resultado uma determinada crise. Portanto, que o país... A constatação em relação a este facto específico foi que, a recomendação, aliás, foi que deveria-se introduzir um Programa Nacional de Educação Cívica para elevar o respeito pelo Estado de Direito a todos os níveis do governo e sociedade. Portanto, esta é a recomendação que foi feita a esse nível de processos eleitorais. E a responsabilidade para que esta recomendação fosse levada a cabo, a responsabilidade cabia à Comissão Nacional de Eleições, à Comissão Provincial de Eleições, parlamentares, organizações da sociedade civil. Portanto, o sentido da autoavaliação está aqui muito presente do ponto de vista de que as constatações estão lá, mas há uma série de outros intervenientes que devem realizar esta ação. E a questão é, estes intervenientes eu penso que fazem de alguma forma principalmente porque eu penso que há outros assuntos tiveram andamento, olhando para os relatórios, mas já os outros assuntos estruturantes. Sim. Penso que há ainda aí uma dificuldade de implementá-los. Sim, aqui certamente que estamos ainda com muitos desafios do ponto de vista daquilo que são as recomendações, e acredito que teremos neste relatório, vamos encontrar que vai-se recomendar que esta ação não teve grandes progressos. Por exemplo, também falava-se da... Mas nesse caso destas ações que não tiveram progresso, e porque se calhar para este segundo relatório haverá alguma... pensa-se em algum mecanismo de forçar ou levar, de fato, com que os principais atores possam tomar... Não há atos administrativos aqui no processo do mecanismo africano de revisão de pares. Não existem atos administrativos, existem vontade de ver as coisas resolvidas. É um chamamento ao sentido de cidadania, não é? Que todos devem participar na solução dos problemas. Eu penso que este é o grande enfoque. E quando estas personalidades eminentes recomendam e sugerem que, por exemplo, para um determinado assunto deve intervir a sociedade civil, não é? Deve intervir o doador, deve intervir o PNUD, deve intervir... Quer dizer, significa que este assunto não é um assunto específico de responsabilidade de uma instituição, é de nós todos. Então, muitas coisas são difíceis de dizer que o progresso foi fraco, e a razão é esta. Existem questões que tiveram sucesso e outras não tiveram sucesso. Nós não podemos, ao olharmos para isto, não podemos esquecer que esta avaliação foi de 2010. No entanto, nós tivemos um conflito, não é? Cuja cessação aconteceu em 2014. Portanto, neste intervalo, tivemos um problema grave relacionado com a paz. Mas não significa que não houve, por exemplo, integração, que não houve pensões para essas
esses antigos militares, etc, etc. Mas é preciso voltarmos a sentar e ver o que é que está errado neste processo, porque, como se dizia, não há aqui condições de pôr o dedo em riste apontando seja quem for. É um processo nosso e nós é que devemos levar a bom porto. Como dizia, por exemplo, em alguns casos, há instituições públicas, por exemplo, na reintegração, encontramos instituições públicas, as ações aconteceram, mas há outras ações cuja participação também é da sociedade, que não aconteceram. Então, eu penso que, de facto, avaliar este mecanismo, estes relatórios de avaliação, é preciso estarmos despidos de qualquer espírito de indicar o dedo acusador a seja quem for, porque o processo é de todos nós. Okay. Vamos neste momento observar um breve intervalo, voltamos na segunda parte deste programa, no momento em que os telespectadores poderão se juntar e deixar ficar as suas opiniões acerca do tema em debate. Até já. Não perca, esta semana, no programa Mosef Young Leaders, uma entrevista com Benil Dinhalivilo da ROSC, que vai nos falar sobre casamentos prematuros e gravidez precoce, como é que este fenómeno impacta no futuro dos jovens. E temos 3 jovens convidados. Assista todas as segundas-feiras aqui na STV Notícias o programa Mosgrow, dedicado aos casos de sucesso e boas práticas do agronegócio em Moçambique. Mosgrow, plataforma de agronegócio. A magia das palavras regressa à sua televisão com o Entre Letras. Mais um Entre Letras, caros telespectadores, sejam bem-vindos. Não deixe de acompanhar a reposição de uma série de entrevistas com grandes autores da literatura moçambicana. E o que se passa é que o mundo é uma decifração. É importante nós nos cultivarmos, mas ao mesmo tempo é através do texto literário que se ensina a língua, um instrumento fundamental. Voltamos então para a segunda parte. A partir deste momento o telespectador pode ligar e deixar ficar a sua opinião. O número pelo qual deverá ligar está em rodapé. Continuando a análise deste tema, João, mesmo pegando no assunto que foi colocado pelo professor Lourenço do Rosário, esta questão demográfica no nosso país. O último censo indicou que, em termos de estrutura demográfica do nosso país, nós temos cerca de 45, quase 46% da população menores de 14 anos ou de 15 anos. E isto, que desafios isto vem a colocar à nação e que tem que ser olhado para aquilo que este desenvolvimento socioeconômico do país, quando temos uma camada muito grande da população que não é economicamente ativa e requer até certos cuidados específicos por parte do país. Talvez e aliás, acrescentar ainda que 40% de pessoas economicamente ativas são pessoas com baixa instrução académica no país. Que desafios esta situação coloca para... Mas antes de temos um telespectador em linha, Sr. Rafael, boa noite. Tá, boa noite. Sr. Rafael, boa noite. Boa noite. Boa noite, hoje. Muito boa noite. Alô? Senhor Rafael? Alô, boa noite.
Boa noite. Eu ouço muito boa noite. Boa noite, sim, Sr. Rafael. Agora conseguimos ouvi-lo. Pode deixar ficar a sua opinião. Sim, eu tenho estado a acompanhar esta questão do mecanismo africano de revisão de pares e há algumas questões que me vêm. Porque, olha, honestamente, eu até pensei que já não existisse. Estranhamente, agora estamos a discutir isto, ou volta o tema mecanismo africano de revisão de pares. Não sei qual é gostaria de saber primeiro qual é a razão de discutirmos isto neste momento. Por que este tema vem? É porque queremos avaliar, queremos autoavaliar Moçambique neste momento, é por isso que estamos a discutir o mecanismo africano de revisão de pares. Qual é o objetivo desta discussão neste momento? 1, 2. Eu quero honestamente achar que nós às vezes brincamos por governar, por dirigir, por pensar as grandes questões de Moçambique. Porque eu acho que o mecanismo africano de revisão de pares peca por não discutir aspectos fundamentais deste país. E eu acho que um dos aspectos fundamentais que este país tem que discutir é a questão da intolerância política. Acho que esta é a base das nossas diferenças, dos nossos entendimentos, e que depois desemboca em conflitos sociais, políticos, até militares, não é? Porque, para mim, o mecanismo africano de revisão de pares tinha que ter, e a respeito das outras áreas que estão em discussão, ou como pontos que estão no mecanismo africano, e avançou-se alguns aspectos, eu acho que são importantes. A questão toda da gestão da coisa pública, das finanças públicas é importante, claramente, e falou-se também de toda a parte referente à área da democracia e da governação política. E eu acho que é o centro da nossa discussão, porque se até hoje nós não temos a paz, e estamos ainda na fase de tréguas, que essa fase nunca mais termina e vamos arrastando, vamos indo e voltando, organizando, brincando de organizar eleições, e que isso depois desemboca em zonas armadas, zonas de conflito. Eu acho que estamos a brincar. Eu quero pedir a vocês, que respeito a vossa capacidade, discutam um pouco esta questão toda relacionada com a questão da democracia, da intolerância, da convivência respeitando a diferença política, religiosa, enfim, toda a diferença intelectual, de pensamento, de olhar para o mundo, para as coisas. Isso é fundamental e nós não estamos a conseguir resolver. Vamos adiante. Porque uma perguntinha simples, eu posso fazer. Qual é o vosso distanciamento político em relação? Vocês que são membros do mecanismo africano de revisão de pares, qual é o vosso distanciamento em relação aos partidos políticos? Vocês conseguem pensar de forma independente dentro da teia que nós nos encontramos e obter uma opinião que seja credível? Então, por favor, vamos deixar de brincar e vamos levar as coisas a sério. Eu aponto, sinceramente, a questão da intolerância política como chave. Obrigado, boa noite, desculpe. Muito obrigado pela sua participação no programa e continuamos, portanto, com a linha telefônica aberta. Outros telespectadores poderão ligar e deixar ficar as suas opiniões. Sim, sim, João. Sim. Questionava a questão demográfica que é aqui colocada e o desafio que coloca para o país. O fato de termos uma estrutura demográfica que é dominada por grupos que não são economicamente ativas e temos na parte dos grupos economicamente ativas cerca de 40% com uma baixa instrução. Como é que é possível o país, que desafios isso coloca para o país no sentido de melhorar aquilo que é o desenvolvimento socioeconômico? Bom, o desafio é enorme, é grande e naturalmente o processo para lutar contra e a favor
da melhoria das condições de vida, porque isso resume-se nesse ponto. Não há que ser pouco em termos de tempo, não é? Precisamos de pensar, de refletir seriamente sobre que políticas adotar para dirigirmos as pessoas e orientarmos esta massa que aparece de forma de explosão. Explode, mas não tem sequer a sua própria ocupação para lutar. Tenho um senhor, um telespectador que nos liga de Tete, pediu anonimato. Boa noite. Boa noite. Sim. Boa noite. Boa noite, já está participando do programa. Sim, eu queria mais ou menos para fazer a questão, como estão a discutir sobre a paz, a democracia e também. Assim, Moçambique tem problema de porém cortar nas mãos e sempre dar a galinha. Porque há muitas instituições que só discutem só para tirar dinheiro no custo do Estado. Mas já deixar esse problema que existe. Será que esse problema que existe, a Renamo e a Frelimo, não vai acabar? Nunca pode acabar? Agora, temos essas eleições autárquicas. Porque após o problema, por exemplo, aqui em Tete, a polícia fora vandalizar depois da delegação da Renamo. E mais outros sítios no segredo. E no próximo ano, onde vamos chegar? E será desligado aqueles que vão entregar a arma mesmo a saber que pode ter a arma já sendo vandalizada. E entregar a arma, o que vai acontecer para você? Obrigado. Muito obrigado pela sua colocação. Eu gostava mesmo era de se calhar mesmo puxar um pouco esta reflexão para o lugar, para esta colocação que o Sr. Rafael colocou e ao mesmo encontro daquela minha insistência desta questão de haver uma necessidade, porque há uma reflexão muito grande. Quando se vê aquele documento bastante volumoso de mecanismos de revisão de pares, tem aspectos essenciais, portanto, ou estruturantes para o nosso país. E depois que fica nesta situação de quem é que dá seguimento àquelas questões que são colocadas ali. E de quem é a responsabilidade? Se calhar, mas temos mais um telespectador que nos liga de Gaza. Boa noite. Sim, boa noite. Sim, senhor Azarias. Sim. Eu vi, assim, de raspar um programa, e estou a ligar agora, mas um programa interessante. Não sei se estão a perceber. Sim, estamos a perceber, senhor Azarias. Aqui, eu gostaria de perceber, para além de a intolerância política que compromete um pouco a democracia no país, a questão de elevado índice de corrupção no país, o que faz com que a população moçambicana não perceba se no país realmente há dinheiro ou não há dinheiro para garantir os serviços básicos para a maioria da população. Isto porque, nos últimos dias, tem-se assistido a alguns governantes acusados de desviarem altas somas de dinheiro. E outra questão sobre os processos eleitorais no país levantam problemas que não tem fim. Aonde que vamos com? Eu acompanhei há bocado quando vi essa ameaça da Renamo, quando clama esse município que ainda há problemas aí. E explica também que quando o porta-voz da Renamo, o Yusuf Mamad, fala que a paz de Moçambique só pode ser alcançada uma paz efetiva daqui a 500 anos. Isso é uma ameaça. Então, e que recomendações essa organização deixa para esses aspectos que mexem com a nossa vida? O Moçambique está a retroceder cada vez mais com altos índices de corrupção
corrupção, alto índice de pobreza. Há muita população que diz, não, está na situação de vulnerabilidade. Onde é que vamos com isto aqui? O país está a caminhar para o abismo. Temos que resolver, encontrar formas, nós em Moçambique, de evitar que os processos eleitorais não tragam problemas para o país, para o bem daquele povo pacato que não tem nada para comer. Muito obrigado, eu queria contribuir até aí. Muito obrigado. Com a continuação do programa, que este movimento traz algumas, não sei como é que posso, mas eu gostaria que contribuísse mesmo esse movimento, para, no sentido de minimizar esses problemas. O nosso país é muito pobre mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Azarias. Sim. Sim, se calhar, à luz do que está-se a dizer agora, eu gostaria de enfatizar que o mecanismo africano de revisão de pares é uma estrutura, não sei, ele chama movimento, mas é tudo o que nós podemos chamar de adesão voluntária, como já se disse. O nosso país, através do mais alto magistrado, numa das reuniões, quando se criou a União Africana, em Durban, no âmbito da avaliação do NEPAD, encontraram um mecanismo de revisão de pares como uma forma de, efetivamente, tornar célere a implementação deste plano do NEPAD. E é de adesão voluntária. Sim. Quer dizer que não existe sequer o que nós podemos chamar de vinculação legal. Se isto não acontece, há um código. Se existe um código, está a ver o movimento do Chitique. As pessoas do Chitique aderem voluntariamente. Quando a coisa anda, é porque todos querem que a coisa ande. Não há um ou dois que não querem. Aliás, quando isso acontece, o próprio movimento do Chitique trata de o pôr à margem. Portanto, não há um indivíduo específico que diz, é toda a gente. Tem o Sr. Antônio em linha. Boa noite, Sr. Antônio. Sim, boa noite. Posso participar no programa? Sim, já está participando no programa, Sr. Antônio. Sim. É que não estou o entender do programa. Sim? Sim, Sr. Antônio. Sim, boa noite. Sim, boa noite. Sim, eu quero acrescentar esse programa entre Matola. Vamos ser sinceros, né? Sim. Está a ouvir? Estamos a ouvir, Sr. Antônio. Sim. Será melhor entregar na União Matola. É de andar ali. Não fica bem, pá. Entrega lá. Você viu o partido que aconteceu? Quando é que vamos nós também ficar felizes também no nosso país? Sim, Sr. Antônio, nós neste momento estamos a discutir o outro assunto, nós estamos a discutir necessariamente as eleições, mas vamos discutir esta questão do mecanismo africano de revisão de pares. Não sei se tem alguma opinião acerca deste aspecto. A questão de participação política e tem a ver com outros assuntos. Sim, Sr. Antônio. Bem, penso que perdemos o contacto com o Sr. Antônio. Bom, dizia que a questão da democracia e governação política faz parte, mas, portanto, não uma questão assim de uma forma muito específica, como o Sr. Antônio colocou aqui no programa. Pois, eu estava a dizer, mas a questão que se coloca é que se calhar... É preciso enfatizar isso, porque mesmo essas perguntas que vêm dos telespectadores mostram uma pequena diferença de percepção, do conceito. O mecanismo, eu dizia, comparava ao movimento de Chitique que se vive no país. As pessoas aderem voluntariamente e porque querem, a coisa acontece. Mas são todos eles que querem. No dia que não quiserem, as coisas param, despacham e a pessoa que não contribui, ela própria toma a margem e sai. Quer dizer, é um todo que empurra o que não cumpre. Portanto, o mecanismo de revisão de pares
é mais ou menos comparável a esta situação. Quando o chefe de Estado por leva o 200 relatório para lá, os seus pares avaliam-no criticamente, perguntam por que essas recomendações não foram cumpridas, aliás, e puxam-no para a realização. Portanto, somos todos nós que nos vemos no relatório. Portanto, não seria... Eu gostaria que os telespectadores percebessem que não se trata de um movimento específico que tem que ficar responsável de lhes responder. Eles, quando fazem as suas perguntas, estão a autoavaliar-se, porque talvez nós perguntássemos também lá onde estão. Qual é a opinião que eles têm? Qual é a sugestão que eles dão para nós pormos no relatório que o chefe do Estado há de levar? Podíamos fazer essa pergunta se pudéssemos ter essa oportunidade. Portanto, é o país que se autoavalia. Nós dizemos o que está mal e apontamos o que achamos que tem que ser feito em primeiro lugar, em segundo lugar, e damos inclusivamente as sugestões que nos parecem ser consentâneos e adequados para a resolução do problema. Então, essa é que é a contribuição que nós temos que dar ao relatório do MAP. Não estão a atirar as culpas para o movimento. Não se trata de nenhum movimento aqui. Apenas nós recolhemos as opiniões e constam lá no relatório. Mas eu não estava ainda a responder à sua pergunta em relação aos desafios. Como estamos mesmo exato, porque estatisticamente a população subiu. Quais são os desafios? Naturalmente que são enormes. Escusado é contar aqui, mas basta ver o movimento da sociedade. Dizia um participante numa das reuniões de validação em Nampula, que os jovens agora apanharam, por exemplo, uma forma de sobreviver, trabalhar na estrada, mandar parar carro, e depois, quando a pessoa estaciona o carro, demora a sair, quase que arranja problema, porque eles querem pôr o carro, estaciona, paga 10 meticais, volta a sair. A pessoa tem que pagar quantas vezes puder. Este é um dos tipos dos desafios que nós enfrentamos. Como gerir esta situação? Porque as pessoas procuram formas de sobreviver. E isto deve-se ao número de pessoas que nós temos. Mas ainda, dizia um outro participante em Nampula, que olha, a nossa população é verdade que subiu, houve explosão demográfica, mas há fatores que contribuíram. As migrações, as imigrações, que quase que não se controla, diziam ele. Qual é? Ele até pôs uma sugestão. Era preciso que se encontrassem formas mais contundentes de reduzir a entrada de pessoas que não têm muito a fazer dentro do país. Os refugiados são muitos, mas quando chegam aqui, viram, não são refugiados. E são estes que provavelmente, segundo ele, trazem estes pequenos ou grandes movimentos que não nos permitem fazer melhor gestão. Este é um tipo de avaliação que os cidadãos fazem e torna-se um desafio. O que fazer? Eles recomendam, temos que ver o que fazer. Nós também perguntamos. Vamos todos ver qual é o mecanismo que podemos utilizar para que esta situação reduza. Doutora Virginia. Obrigada. Eu, por um lado, queria agradecer as contribuições que foram dadas, não tanto como contribuição, mas como comentário, mas de uma forma geral, todas elas foram unânimes numa preocupação, digamos, que é a preocupação que aparece escrita no Pilar 1, mas é a questão política do país, não é? É a questão das eleições, é a questão da paz, é a questão... E se nós formos ver em todo este processo, e conforme fomos aqui avançando, de uma forma geral, tudo o que foram recomendações do primeiro relatório, nós consideramos que elas foram realizadas. Se não estão concluídas, pelo menos estão trabalhadas. Então, isto significa que a percepção que algumas pessoas têm de que o mecanismo africano de paz é uma avaliação ao governo, é isto que mostra que não é uma avaliação ao governo. Porque, na prática, tudo aquilo que era do governo, ou que a responsabilidade de fazer era do governo, é aquilo que nós consideramos que foi feito, a nível dos relatórios. Agora, a preocupação que as pessoas estão a colocar, que eu percebi implicitamente, é
Bem, há recomendações sobre estes pontos no relatório, não é? Como é que nós garantimos que essas recomendações sejam cumpridas? E aqui é o tal problema. Se eu me estou a autoavaliar, se eu digo que tenho este problema, porque alguém disse que havia este problema no país, é por isso que ele aparece no relatório, é por isso que ele tem uma recomendação. Então, isso significa que esses alguém tinham que assumir a responsabilidade de que se eu tenho este problema no meu país e fiz menção a ele para aparecer no relatório, o que cada um de nós vai fazer para resolver estes problemas? Porque, na prática, o que nós estamos a dizer é que são problemas que há 10 anos atrás foram detectados e que até hoje se mantêm. Isto provavelmente terá que levar a uma alteração da forma como se faz, inclusivamente, os relatórios de progresso. Porque, provavelmente, nós, como dizia o Dr. Utui, não temos nenhum processo administrativo para fazer a ninguém. Não é por não ter cumprido aquilo que vem no relatório. Mas, provavelmente, de entre as pessoas que são ouvidas no momento de fazer os relatórios de progresso, talvez tenhamos que abranger ainda mais pessoas, mais instituições. Por exemplo, a missão do painel que vai chegar no país na próxima semana, ele vai ouvir parceiros de cooperação, vai ouvir partidos políticos no país, vai ouvir os jornalistas, vai ouvir, portanto, todas as entidades, pessoas ou instituições que, direta ou indiretamente, deviam estar a tentar resolver os problemas e as recomendações que foram apresentadas no relatório passado. E quando eles fazem esta avaliação, é aquilo que vai aparecer no próximo relatório de recomendação. Não é? Por que estas questões que foram levantadas há 10 anos não se conseguiu resolvê-las? E nós não podemos dizer que elas não foram tratadas. Todas estas questões que nós identificamos no primeiro relatório foram tratadas. Aquilo que estava, como dizia o Dr. Buch, na mão do governo foi resolvido. Então, por que não conseguimos resolver o resto? É porque não houve das partes preocupação em garantir a resolução de umas das questões que foram identificadas por nós próprios nos relatórios. Porque essas personalidades não vão descobrir sozinhas aquilo que está escrito no relatório. Somos nós que damos essas informações. E se nós sentimos, e como foi as intervenções agora, a maior parte das intervenções incidiu apenas num ponto, quer dizer, não há nada de prioritário neste momento. Nem a parte económica, nem a parte corporativa. O que é preocupação neste momento é paz. Não é? Então temos que todos trabalhar para essa paz. E temos que todos ser, nós próprios, digamos, os mentores dessa paz. Então é nesse sentido que eu acho que nós provavelmente, como fórum, vamos ter que avaliar como vão ser feitas as recomendações e como vão ser feitas os próximos relatórios de progresso. Estamos mesmo em cima da hora, vou pedir mesmo rapidamente últimas considerações. E também ao Sr. Buch. O que eu diria, para não repetir o que já foi dito, é que de facto, este processo precisa de ser percebido como um processo didático. Portanto, nós devemos já aprender a medida que vamos viver a realidade deste processo de revisão. E penso que é isto que tem que caracterizar, portanto, a nossa intervenção, mas também o envolvimento de todos nós. Portanto, vamos aprendendo do processo e vamos procurando também encontrar a responsabilidade individual. Portanto, cada indivíduo tem que saber dizer qual é a minha parte aqui, o que eu tenho que fazer.
E em todos os aspectos. Portanto, por exemplo, nas intervenções, o foco foi mais em relação aos assuntos que estamos a ver neste momento, que é verídico, porque sem paz tudo colapsa, não é? Mas é importante dizer que qualquer pilar aqui tem que nos suscitar a preocupação de o que eu, como pessoa, devo fazer, qual é a minha parte neste processo. Porque, de fato, estamos a autoavaliar. Sim, eu penso que felicitar os telespectadores que ligaram, porque, de uma ou de outra forma, é uma forma de participação deles na autoavaliação. Significa que há alguma coisa que ainda não está bem e que precisa de ser aperfeiçoado. Eu penso que de tudo o que se disse mostra muito claramente que há uma sede em ver as coisas a terem outro tipo de tratamento, É que penso que se calhar é o único momento que o país de fato para pensar em si próprio. Exatamente. Os aspectos que estão vêm nestes relatórios são profundos e precisam de um acompanhamento e, portanto, se calhar os cidadãos têm esta querer ver o segmento, alguém que possa de fato pegar no que está ali no relatório e dar o devido seguimento. Porque é o que vai resolver o problema dos moçambicanos, os problemas que o país enfrenta. Está ali a solução. Portanto, se calhar é esta a grande preocupação das pessoas. E muito obrigado a todos por terem participado e aos telespectadores também. E, de fato, porque este é um processo, é um exercício que os países africanos escolheram fazer e daí que chama-se a participação de todos. Mas, se calhar, de fato, o grande desafio é de pegar nos resultados destes instrumentos, destes documentos e dar seu devido seguimento, respondendo àquilo que, de fato, são as preocupações apresentadas pelos cidadãos. Foi um enorme prazer trabalhar para si. Nós voltamos na próxima terça-feira com mais um tema para análise aqui no programa Linha Aberta. Boa noite.